Bom dia, gente boa do canal. Seja bem-vindos. Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal, e se por acaso gostar do conteúdo não deixem de se inscrever e ativar o sininho, para não perder os próximos vídeos dado o recado. Então, aproveitando sua companhia, deixe-me acompanhar você nas suas tarefas diárias, ou aproveite para relaxar um pouco ao som da chuva e ouça esse relato. O meu nome é Paulo, moro em São Paulo, na região da Zona Leste. Eu gostaria de contar um relato, que foi vivido e contado pelo meu pai. O seu nome é João, atualmente ele está aposentado, mas coleciona várias histórias que vivenciou ou teve conhecimento, durante os 40 anos que trabalhou como caminhoneiro dirigindo, por essas estradas do nosso país. Esse relato que eu vou contar, foi de algo que o impressionou muito e mudou a sua visão, sobre o mundo espiritual. A partir de agora, inicio a narrativa nas palavras do meu pai. Foi no ano de 2010, eu estava fazendo algumas viagens para o Nordeste, para entregar algumas cargas perecíveis. Então eu tinha sempre um roteiro a seguir também, como prazos. Dessa forma eu sempre preferia viajar durante a noite, pois as estradas eram mais vazias, fazendo com que eu ganhasse mais rapidez no trajeto. Em uma noite eu estava dirigindo pela BR-116, eu estava no estado da Bahia. Era uma noite em que o céu estava bem limpo e iluminado. A lua estava quase cheia. Eu gostava demais quando a noite estava assim, pois a visão da estrada era ótima e ajudava a evitar acidente. Pois naquela rodovia, havia um histórico de acidentes fatais. Tudo estava correndo tranquilamente, até que eu avistei uma mulher na beira da estrada pedindo ajuda. Fiquei bem receoso naquele momento. De imediato não quis parar, pois nunca é recomendado para o caminhão em rodovias à noite, fora do trecho urbano, pois pode ser roubo de mercadoria ou algum louco que queira te matar. Porém eu iluminei bem a figura à minha frente e senti uma vontade inexplicável de poder ajudar, então eu acabei parando o meu caminhão. Eu fui até ela e conforme eu me aproximei percebi que ela aparentava ter uns 40 anos de idade. Ela tinha um machucado na sua cabeça e com sangue, sua testa e em suas roupas. Quando eu perguntei o seu nome, eu percebi que ela estava um tanto confusa. Ela disse que se chamava Maria. Em seguida, eu perguntei a ela o que havia acontecido. Ela me disse que não sabia ao certo, pois a única coisa que ela se lembrava era que ela estava em seu carro com seu marido e seu filho, e que do nada ela havia acordado no meio da floresta, e ao se levantar percebeu que estava muito tonta, mas mesmo assim começou a procurar por seu marido e seu filho. Procurou por um bom tempo, mas não obteve sinal deles. Então ela resolveu tentar achar ajuda, pois como ainda se sentia muito tonta. Ela acreditava que era por isso que a mesma não conseguia saber ao certo para que lado estava indo. Foi então que ela acabou encontrando a estrada, onde eu a havia encontrado. Perguntei sobre seus ferimentos, porém ela me disse que não se lembrava como havia se ferido. Ela acreditava que não era nada de grave, uma vez que não estava sentindo dor, pois a mesma não estava reclamando de dor. Eu então ofereci uma carona para a cidade mais próxima, para que pudéssemos pedir ajuda, e assim voltar ao local onde estávamos, para procurar pela família dela que poderia estar machucados, precisando de socorro. Antes que eu me esqueça de mencionar, eu tinha um rádio e um celular, porém ambos não estavam funcionando na hora. Eu achei bem estranho, pois tanto meu celular quanto meu rádio eram novos. Mas eu acabei largando para lá, pois eu estava entretido com a situação de Maria. Eu estava tentando ajudá-la. Foi então mais uma vez, eu pedi para que ela entrasse no caminhão comigo para irmos até a cidade mais próxima. Mas Maria acabou recusando novamente a carona. Ela me disse que não poderia sair dali e deixar sua família naquela situação, então decidimos que eu iria buscar ajuda na cidade mais próxima, enquanto ela ficaria no local. Pedi para que ela não ficasse muito visível na estrada, pois poderia ser perigoso demais para uma mulher, sozinha e ferida. Pedi para que ela não fosse para muito longe, para que quando a ajuda chegasse pudesse encontrá-la com facilidade. Então entrei no meu caminhão, fiz um sinal com a cabeça para ela e segui à procura de ajuda, porém eu não sei o porquê, pois eu senti muita tristeza por ela, foi algo que eu não consegui explicar naquele momento.
Ao sair procurei por um ponto de referência, e é uns 500 metros da frente. Eu avistei uma placa que sinalizava que o município de Itatim estava a 10 quilômetros. Notei que a placa havia um desenho de uma estrela branca, então eu a mantive em minha cabeça, como ponto de referência para voltar naquele local com ajuda. Fui o mais rápido que a velocidade do caminhão e a estrada me permitiam. Algum tempo depois eu acabei chegando na cidade de Itatim. Estacionei o meu caminhão em um posto de gasolina logo na entrada da cidade. Eu fui correndo até a parte de conveniência, procurar por um telefone para ligar para o socorro e assim pedir ajuda. Já que tanto o meu rádio, quanto o meu telefone misteriosamente haviam estragado. Ao me verem entrando pela porta completamente afobado, algumas pessoas que estavam lá, me perguntaram o que havia acontecido. Eu tentei relatar o ocorrido da forma mais rápida que eu consegui e percebi que eles se olhavam enquanto eu falava, e quando eu parei de falar, um atendente pediu para que eu me sentasse um pouco e que tentasse me acalmar. Ele me disse que eu nada poderia fazer por aquela moça, que estava na estrada sozinha e ferida. Ao ouvir aquilo eu fiquei muito confuso e perplexo e com descaso da situação dela. Eu achei que ninguém ali havia acreditado em mim ou que realmente não estavam nem aí para a situação. Aparentemente esses meus pensamentos puderam ser lidos por um rapaz que de imediato já me disse que sim, que ele acreditava em todo o meu relato e que infelizmente não haveria ninguém que pudesse ajudar a Maria. Ele se sentou em minha frente. Eu vi em seu crachá que o seu nome era José. Ele começou a me contar a seguinte história. Exatamente há 15 anos atrás, um casal e o seu filho vinham pela estrada. Eles estavam em viagem de férias muito animados, conversavam e brincavam bastante, e foi no meio de uma destas brincadeiras que o homem que estava dirigindo acabou se distraindo, perdendo assim o controle do carro. Porque havia alguns buracos no trecho, ou então que o carro acabou capotando. Saindo da pista, o menino que estava no banco traseiro ficou preso pelo cinto de segurança e acabou se machucando, batendo a cabeça, quebrando a perna e algumas costelas. O homem com o impacto ficou preso entre o banco e o volante. Ele havia batido a cabeça também e teve alguns ossos quebrados, porém, a sua mulher durante o capotamento foi lançada para longe do carro, pois a mesma estava sem o cinto de segurança. Ela acabou batendo a cabeça em uma pedra, perdendo a consciência. A emergência chegou rápido no local do ocorrido. Todos os três foram levados rapidamente para o hospital. O garoto acabou ficando internado um tempo, pelas lesões sofridas. No caso, o pai do menino acabou ficando em coma por 3 dias, assim como seu filho. Ele também acabou passando um bom tempo no hospital, mas acabaram por se recuperar bem. Já a mulher, que se chamava Maria, que era esposa do motorista e mãe do menino, acabou perdendo a vida antes mesmo de chegar no hospital. Segundo os médicos, ela faleceu pela grande perda de massa encefálica, ocorrida na hora do choque que ela teve com a pedra. Quando José me disse aquilo, eu não pude acreditar que a tal mulher, que eu havia encontrado na estrada, não podia estar falecida. Não podia ser um fantasma, ela parecia ser tão real. Eu havia visto a sua respiração, eu havia falado com ela. Como aquilo ali poderia ser um espírito? Aquilo ali não entrava na minha cabeça. Segundo José, ele acredita que ela nem sabe ainda que morreu, por isso que ela está presa naquele trecho da estrada. Ele contou que de vez em quando, aparece um ou outro comentando que havia visto uma mulher perambulando no acostamento daquele trecho, em meio à escuridão, e ainda mais pelo que ele se recorda, eu fui um único que parou para prestar socorro para ela. Segundo ele, há pessoas conhecidas dele, que entendem desses assuntos, que já disseram para ele que a alma dela só terá descanso quando ela descobrir que já está morta. Eu estava muito confuso e incrédulo, e José se levantou, foi até o balcão, pegou uma caixa que estava debaixo do mesmo, me trouxe um recorte de jornal do ano de 1995. E lá continha uma reportagem sobre um acidente e sobre a morte da tal mulher. Foi quando eu olhei, havia na parte do jornal uma foto, que era idêntica à mulher que eu havia encontrado. Foi então que eu não tive mais como duvidar de José. Eu lembrei que eu estive do lado dela e que havia conversado com a mesma. Pelo incrível que pareça, eu não senti medo. Após toda aquela confusão, eu senti foi pena e um aperto no coração pela sua condição, por ela não poder descansar. Então eu perguntei a José e os demais que estavam presentes ali, naquele ambiente, se não haveria alguma forma de fazer aquele espírito seguir o seu caminho. E eles me falaram meio que rindo, com um sorriso meio amarelo.
Eles me falaram que não saberiam como fazer e teriam também pavor, se caso presenciasse aquele espírito na estrada. Depois de conversar bastante com José e alguns dos outros funcionários, eu decidi então passar o resto da minha madrugada no posto de combustível, para assim seguir viagem pela manhã. Ao amanhecer segui com a viagem e logo cheguei ao meu destino. Quando eu retornava para São Paulo, eu acabei passando pelo mesmo local que eu havia visto a Maria e confesso que eu gostaria de revê-la. Mas que infelizmente, isso não aconteceu, pois eu sabia que seria difícil ela reaparecer. Os espíritos não se mostram assim para todos, a toda hora. Naquele momento rezei para que a próxima pessoa, que a visse pudesse ajudá-la a se libertar, encontrar seu caminho. Esse foi o relato do meu pai, ele nunca se esqueceu da mulher da estrada. Em suas viagens para aquela região não coincidiram de vê-la novamente. Algum tempo depois ele parou de viajar durante a noite e começou a trabalhar durante o dia. Mas o meu pai acabou descobrindo que aquela estrela branca, que ele viu pintada na placa, foi feita pelo próprio filho da Maria, que anos depois foi até o local do acidente junto de seu pai, para fazer aquele desenho. Ele chamava sua mãe carinhosamente de minha estrela. Quantas pessoas têm encontros com o sobrenatural, e muitas vezes nem sabemos. Você já teve algum? Soube de algum? Gostaria de saber qual seria a sua reação, mediante essa situação? Teorias nos comentários. Não se esqueçam, o último a sair, apague as luzes e feche a porta. Bom dia a todos.